pouquinho esse aqui, que está bem alto. Shalom, irmãos. Quem está de pé pode se assentar. É o geral. É só baixar um pouquinho. Também. Tem algumas coisas que eu tenho visto nesses dias, tenho estudado. Eu queria compartilhar uma coisa que mais especificamente mexeu comigo ontem, né? E falando um pouco de mim antes, para dar um pouco de contexto, eu sou uma pessoa, de maneira geral, muito tímida. Poucas pessoas acreditam. Apesar da cara óbvia, né? Mas eu sou uma pessoa bem tímida, às vezes não no sentido necessariamente de não conseguir falar, mas tímido no sentido de eu sou uma pessoa que prefere um pouco a reclusão, né? Então, para mim, o trabalho remoto é uma maravilha, né? Mas, mesmo no meio disso, não é só porque estou no trabalho remoto que quer dizer que não tem aquelas conversas de corredor, né? No caso, o corredor agora é virtual, né? Mas a gente não deixa de ter convívio com as pessoas e não deixa de ter interações. E, no meio dessas interações, a gente tanto influencia as pessoas, quanto a gente também é influenciado por conta do conteúdo do que nós acabamos compartilhando, né? Seja de maneira informal, ou seja numa apresentação, alguma reunião, enfim, o que quer que seja. Então, dentro desse contexto, eu tenho bastante dificuldade, de maneira geral, de conseguir parar e ter um tempo para estudar as coisas com bastante calma. Mas eu e a Ana, a gente tem tentado criar o hábito agora, por conta do Samuelzinho, de conseguir ler livros para ele, né? E a gente está lendo um livro que eu super recomendo, é um dos meus livros favoritos. A gente está lendo pela primeira vez agora para o Samuel, que é Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. É um livro muito bom e eu recomendo todos a ler esse livro. Mas tem dito tudo isso, o que eu queria compartilhar que foi que me chamou a atenção dentro da leitura desse livro. Tem uma frase, o livro, basicamente, para quem não sabe, ele é uma defesa do cristianismo feita por C.S. Lewis. Então, ele, por meio de tenta apresentar para pessoas que não são crentes, né, o conceito do cristianismo, né, como que logicamente, pensando nas estruturas, em termos de questão de moralidade, ele começa a apresentar esses argumentos até chegar no cristianismo. Tá? O livro basicamente é isso. É mais profundo, tem mais coisas, mas de novo, eu recomendo todos lerem. Mas tem uma frase específica que me chamou a atenção, que aí leva para a temática da palavra de hoje, que é o seguinte: ele fala assim: o cristão, aqui no livro ele está fazendo uma separação de por que a moralidade, no sentido de o que nós acreditamos como certo ou errado no mundo, é necessariamente diferente do que Deus apresenta para a gente como certo ou errado, como aquilo que é a moral. E a frase é assim: o cristão não acha que Deus nos amará porque estamos sendo bons, mas o cristão acha que Deus nos tornará bons porque Ele nos ama. E isso me chamou a atenção porque, como eu comentei, no meio das convivências, no meio do dia a dia, no meio das nossas próprias rotinas, eu, pelo menos, me pego muitas vezes deixando essa questão do amor de Deus meio que de lado. Porque já fomos salvos, né? Então a gente às vezes não pensa tanto nisso. Mas isso me fez pensar essa frase especificamente, vou até repetir. O cristão não acha que Deus nos amará porque estamos sendo bons, mas ele acredita que Deus nos tornará bons porque Ele nos ama. Então isso me fez pensar de como que está a nossa percepção do amor de Deus. Como que nós temos entendido o amor de Deus sobre as nossas vidas. E aí, claro, para falar do amor de Deus, a gente começa pelo versículo, um dos versículos mais conhecidos, que é João 3,16.
Convido os irmãos a abrirem comigo em João 3,16. João 3,16. O Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16. Diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam feitas suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, aqui a gente vê justamente uma maneira muito clara da gente ver a exposição do amor de Deus para nós. Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos justos, porque nós somos gente fina, legal, não tem nada disso. Deus nos amou, Ele enviou o seu Filho para que nós tivéssemos a redenção, que nós fôssemos justificados dos nossos pecados, das nossas falhas, e por isso podemos agir, como ele fala aqui, a ter as obras da luz, que são manifestas para Deus, né? Então, a gente, pelo menos falando de mim, muitas vezes a gente lê esse texto e pensa só no amor de Deus, a graça de Deus que é maravilhosa, Deus me trouxe redenção, Deus me ama, eu sou bendito por Deus e estou aqui na congregação de Deus. Coisa linda, maravilhosa. Mas a gente, muitas vezes, eu vou falar de mim, muitas vezes, deixo de pensar ou deixo de elaborar no meu dia a dia o que de fato esse texto está dizendo. Não só de que eu sou salvo pela misericórdia de Deus, mas que as minhas obras, a minha vida, ela é transformada por causa que o Senhor me resgatou. Muitas vezes, a gente acaba caindo numa obediência muito ritualística. Não, eu tenho que fazer por quê? Porque tem os 10 mandamentos aqui que eu tenho que obedecer. Não, porque tem os mandamentos que Jesus falou de amarás teu Deus acima de todas as coisas e amarás teu próximo a ti mesmo. Eu tenho que obedecer porque senão eu vou para o inferno, né? A gente, facilmente, quando a gente recebe o amor, se a gente não valoriza ele, não entende a transformação que Jesus coloca no nosso coração, a gente acaba caindo em hábitos, em rotinas, e a gente acaba esquecendo da onde de fato vem a bondade, da onde de fato vem o amor, a misericórdia e a graça. E por que só para tentar fazer a conexão, né? Por que isso o texto, a frase lá do livro, me trouxe essas coisas aqui do texto de João? Porque no nosso dia a dia, eu não sei, vocês participam de várias reuniões ou várias discussões com as pessoas, eu falo, não, mas eu faço tudo certinho, faço meu trabalho aqui, eu sou uma pessoa boa, não machuco ninguém, por que essas coisas acontecem comigo? Por que a minha vida é tão difícil, né? Por que acontece isso se eu sou uma pessoa boa? E o argumento que a gente acaba colocando para isso, de ser uma pessoa boa, é porque nós pensamos muitas vezes, isso eu digo nós, sociedade, nós humanos, pensamos muitas vezes, tipo, eu estou fazendo uma coisa que a pessoa gosta. Eu estou fazendo alguma coisa que beneficia aquela pessoa. Eu estou fazendo algo que, se todo mundo da sociedade fosse mais carinhoso, mais atencioso, então tudo estaria melhor. E a gente pensa só nisso no sentido prático. Mas o engano que a nossa própria sociedade constrói é justamente que o quê? Que existe uma bondade fora de Deus.
que tem como a gente ser uma pessoa boa e por isso merecer alguma coisa. Que nós temos como poder construir alguma coisa e falar, não, eu fiz tudo certinho. Mas nós tentamos construir isso, nós como sociedade, nós como humanidade, construir isso sem Deus. E a verdade é que, como aqui fala no texto, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A gente não pode se enganar achando que dá para ser luz no meio das trevas. Não, no sentido de as trevas produzirem bondade. É isso, nesse sentido que eu quero dizer. Nós não temos bondade ou nós não produzimos verdade por nós mesmos. A verdade, a bondade, a misericórdia, elas vêm de Deus. Só de Deus. Quando nós agimos com misericórdia, quando nós cuidamos do nosso próximo, quando nós tratamos em amor sobre dificuldades e várias coisas, não é porque, olha só como sou uma pessoa legal. É porque, graças a Deus, a verdade é que, graças pela misericórdia de Deus, você permitiu que a bondade que existe em Deus agisse através da sua vida. A bondade que nós podemos transmitir não é nossa bondade. A verdade que nós transmitimos, que nós podemos transmitir para os outros, não é bondade de nós mesmos. É a bondade que vem de Deus. E esse Deus que é a verdade, esse Deus que é a bondade, esse Deus que não se pode separar da bondade e da verdade, ele se fez carne, ele se fez humano, para que pudesse sofrer o castigo que nós merecíamos. Para que nós pudéssemos, de fato, como o texto diz, não sermos mais condenados, porque nós nos rebelamos, como o Paulo fala também, todos nós pecamos, e nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da bondade, nós nos afastamos da graça de Deus. E muitas vezes, a gente acaba esquecendo desse trato simples, né? Justamente de que não dá para separar, não dá para ser bondoso sem Jesus. Não dá para ser bonzinho sem Deus. Não dá para ser verdadeiramente transformado sem Deus. Nós somos um exemplo bom. Nós não somos que nem a lua. Nós somos como a lua. Nós não produzimos a nossa própria luz. Nós refletimos a luz que vem de Deus. Assim como a lua reflete a luz do sol, nós só podemos refletir a luz que recebemos de Deus. Amém? Mas uma coisa dentro do texto de João que me chamou também a atenção dentro disso, que a gente vê o texto, vou ler de novo com os irmãos, João 3, a partir do 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E entra justamente nesse sentido de nós entendermos que o bem que podemos produzir, a bondade que nós podemos compartilhar, de novo, nós podemos compartilhar dessa bondade, dessa graça, dessa verdade, porque nós recebemos Jesus. E é importante a gente entender que esse é o nosso papel de ser bondoso, de agir com misericórdia, agir com verdade para com os outros, porque a gente está refletindo a glória e a verdade de Deus. Amém? Mas uma coisa que a gente, dentro desse paralelo que ele usa aqui a figura de falar como luz, uma coisa interessante que, até dentro desses vídeos que a gente acaba vendo na internet, a gente muitas vezes pensa em trevas, em escuridão, como uma coisa física, como a mesma coisa que pegar um copo, ou alguma coisa assim. Mas as trevas, a escuridão em si, ela em si, por si próprio, não é uma coisa. As trevas só existem, a escuridão só existe, isso falando no sentido mais prático, porque tem a falta da luz. Então, trevas é o nome que a gente dá para as coisas, trevas é o nome que a gente dá para a falta de luz.
Não é que as trevas, não existe trevas se não existe luz. Em que sentido? De que as trevas só existem, só são definidas porque está faltando luz naquele lugar. Da mesma forma que o frio, em termos práticos, ele não existe, no sentido de que o frio é só a forma como a gente define a falta de calor. Então, por que eu estou falando disso? Aqui ele fala justamente, amaram mais as trevas do que a luz. E a gente muitas vezes pensa que amar as trevas é só tipo, não, a pessoa, ela necessariamente, Jesus está falando aqui de pessoas que amam ser más, que amam fazer maldade, que amam, sei lá, chutam velhinha na rua, chuta cachorro, qualquer coisa. A gente pensa que quem ama as trevas necessariamente é uma pessoa nesse nível. Mas pensando no sentido de que as trevas são a falta da luz, muitas vezes amar as trevas não é você amar ser ruim. É simplesmente você amar a falta da luz. Então, quantas vezes a gente, por conta dessa consciência de pensar, não, eu sou bom, eu sou justo o suficiente, eu penso, tipo, não, eu fiz isso, tá tudo certo. Mas a gente enaltece uma obra boa que a gente faz, mas esquece que a gente só fez essa obra boa porque Jesus transformou nossa vida, porque nós somos tocados por Jesus. Às vezes nós caímos na armadilha de amar a bondade em si, e tentamos esquecer, e esquecemos de Jesus, que é a bondade, que é a verdade, que é a luz. Então, um dos perigos da gente só colocar, não, necessariamente amar as trevas é só a gente ser maldoso, propositalmente, querer ferir pessoas. Mas quantas vezes no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de pensar, nós acabamos amando a falta de Jesus. Olha só como eu fiz o negócio, que planilha boa que eu montei, eu sou muito bom. Eu ajudei uma pessoa a atravessar a rua, olha só que legal que eu sou. Nós não podemos amar a bondade sem lembrar que a bondade só vem de Jesus. Ajudamos alguém, abençoamos alguém, amém, glória a Deus. Nós fizemos uma bondade, nós agimos de maneira correta, nós obedecemos as leis e os mandamentos, amém, glória a Deus. Amém? E esse é o mesmo tipo de problema que a gente encontra. Eu achei que eu tinha anotado aqui, mas não anotei. Mas, se eu não me engano, está em Mateus 19. Um texto também bem conhecido. Mateus 19, a partir do 16. Mateus 19, 16. Diz assim: Eis que alguém se aproximando, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse, Jesus respondendo isso aqui, tá, irmãos? E ele lhe disse: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então aqui a gente também vê um exemplo na palavra de uma pessoa, um jovem, que ouve os ensinamentos de Jesus, se aproxima e fala: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala justamente: tem que guardar os mandamentos. Ele fala: Senhor, isso eu faço, isso eu já estou fazendo. Então, bom, se quer ser perfeito, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás o tesouro no céu. E então vem e me segue. Então, esse texto também tem a aplicação justamente de a gente não amar mais as coisas da terra do que amar a vida eterna, do que amar a Deus, que tem isso também dentro desse elemento. Mas o que me chamou a atenção dentro desse contexto, do que a gente está falando aqui, é justamente o quê? Para ele, olhando o contexto, está tudo certo. Ele falou: quais? Esses mandamentos, eu já faço isso desde a minha mocidade. Olha só como uma pessoa justa, uma pessoa que fazia tudo certinho. Por que ele não mereceria ter uma colher de chá de Jesus? Mas é essa que é a questão. A gente não pode separar atos de bondade, falar que existe como fazer bondade, existe como ser bom, existe como ser justificado, sem estar na luz, sem estar em Cristo. Paulo também fala sobre isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. E aí ele conclui em Coríntios 11, 1 Coríntios 11. Sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Paulo aqui ele está falando de um contexto para os coríntios de libertinagem, que eles tinham com algumas coisas, até no contexto de o que é santo, o que não é santo, o que é apropriado de fazer ou não. Mas o sentido, irmãos, do ensino que Paulo comenta é justamente: olha, estão preocupados no que pode fazer, o que é justo, não, o que é certo, errado. Sede imitadores de mim, como eu sou de Cristo. A nossa referência é sempre Cristo. O que nós podemos fazer, como nós podemos nos comportar, o que nós vamos fazer, está sempre ligado diretamente a Cristo. Amém? E então, no meio dessas circunstâncias, dessas dificuldades, porque não sei para vocês, irmãos, não é fácil a gente, pelo menos eu não acho fácil de não querer ouvir um elogio, né? Falar: não, poxa, eu fiz isso aqui com tanto carinho, um tapinha nas costas, um parabéns, vai bem, né? Cai bem, né? Poxa, mas nem uma colherzinha de chá. Mas aí a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é: por que esse elogio, por que esse reconhecimento importa tanto para mim? Porque eu estou fazendo isso pela bondade em si, no sentido de, olha, as pessoas verem como eu sou uma pessoa legal, bacana? Ou é porque eu quero fazer isso porque meu Deus me ensinou a cuidar das pessoas? O meu Deus me ensinou a amar o próximo. Meu Deus me ensinou a falar da verdade, de que mais importante do que juntar riquezas na terra é a gente buscar a vida eterna. Que mais importante do que qualquer outra coisa, melhor é estar na casa de Deus todos os dias. O que nós temos buscado? Queria ler com os irmãos agora em João 14.
Isso, João 14. A partir do versículo 15. Diz assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, pois não o vem nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, o convite que eu entendi, que eu recebi e eu queria compartilhar com os irmãos é esse: nós nos entregarmos diariamente a Jesus, porque Ele está atento a nos ouvir. O seu amor é tão grandioso. Nós não merecemos esse amor, nós não fizemos nada para justificar receber esse amor, mas Ele nos ama e nos chama para perto para conhecermos Ele intimamente e recebermos do seu Santo Espírito e podemos ter confiança de que nós não estamos sozinhos. Então, não fuja da verdade, não fuja de Deus, não tente fugir de Deus, não tente ser uma boa pessoa sem Jesus. Clame por Cristo e creia que Ele te ouve e Ele te ama. Então viva diariamente para revelar a bondade que só vem de Deus. Amém?